Olá, está começando mais um Sala de Visitas e hoje vamos falar sobre o Troféu São Paulo, Capital Mundial da Gastronomia, um concurso de jornalismo gastronômico promovido pela Câmara Municipal. Nesse bloco vamos conversar com Guilherme Petro, vencedor da edição de 2017 na categoria Guia com o projeto Prato Firmeza. Guilherme, muito obrigada pela sua participação no Sala de Visitas hoje. Obrigado você, Nayara. Bacana. Também com a gente, Paulo Ildefonso de Paula, coordenador do Troféu da Gastronomia. Paulo, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Obrigado mais uma vez, Nayara. Paulo, vamos entender primeiro o que é esse troféu, como é que ele nasceu? Vamos. O Troféu São Paulo Capital. São Paulo foi a cidade elevada à categoria de Capital Mundial da Gastronomia. Esse troféu está acontecendo, portanto, essa é a 21ª edição dele. E ele é destinado a reconhecer e consagrar os profissionais da área de mídia que tratam no tema gastronomia. Quer televisão, quer rádio, quer internet, quer mídias eletrônicas, quer guias, quer reportagens feitas em totens, por exemplo, né? Ou seja, toda a área de mídia que divulga e ajuda e colabora para a divulgação da gastronomia na cidade. E aí, qual a importância da Câmara abraçar esse projeto? Por que a Câmara decidiu tocar isso? Então, em 70, ela foi elevada à condição de Capital Mundial da Gastronomia e, portanto, a Câmara entendeu que deveria ser um dos prêmios institucionais da casa e que, portanto, faria esse reconhecimento. Guilherme, vamos contar um pouco como é que nasceu esse projeto, o que ele abrange? Conta um pouco para a gente. Bom, o Prato Firmeza, ele é um guia gastronômico das quebradas de São Paulo, né, como o próprio nome diz. Ele é um projeto um pouco antigo, ele surgiu em 2011. Ele é um projeto coletivo, né, na verdade, que foi feito na É Nós, que é uma agência que tem uma escola de jornalismo que forma jovens de periferia na cidade. E o projeto começou quando a É Nós funcionava no Capão Redondo, lá em 2011, e um dos alunos, chamado Matheus Oliveira, ele gostava muito de gastronomia, ele chegou a estudar na Gastromotiva e tudo mais, mas sempre dentro da área gastronômica da cidade de São Paulo, a capital mundial da gastronomia, esse mundo gastronômico sempre foi muito centralizado nas mesmas regiões, né? E muito elitizado também. Então ele achava que, por ser um morador do Capão, ele não tinha condições de frequentar os grandes restaurantes e tudo mais, e que, por consequência, a comida boa estava longe dele. E aí ele foi incentivado pela Amanda e a Nina da É Nós a olhar para o próprio bairro de uma maneira diferente e começar a buscar os lugares bons para se comer na região onde ele morava, no Capão. Elas davam tipo, R$20 para ele encontrar o que ele podia comer de legal, quais eram as comidas e as histórias do bairro dele, onde ele podia comer gastando até R$20, né, um preço acessível. E surgiu nessa ideia. O Prato Firmeza começou com esse mapeamento no Capão. Ao longo dos anos, ele foi crescendo com jovens de outras regiões fazendo o mapeamento crescer e tudo mais, até que em 2016, pela primeira vez, ele foi aprovado pela Lei Rouanet para receber captação, para poder virar um livro mesmo impresso. E aí a turma de 2016, da qual fiz parte, junto com outros 9 colegas de diferentes periferias da cidade, nós escrevemos juntos esse livro. A gente mapeou 40 lugares, do Grajaú, Aparelheiros, Guaianazes, Osasco e tudo mais, indo por todas as regiões da cidade, mostrando que dá para comer sim, bem e muito bem pelas beiradas de São Paulo. A gente não precisa estar no mesmo lugar, né? A gente sempre fala que São Paulo é a capital mundial da gastronomia, mas essa gastronomia está sempre nos mesmos Exato, lugares, né? teoricamente. Exatamente. Né? Paulo, a gente pode falar que esse é um dos diferenciais do troféu, prezar por atividades como essa, coisas que estão acontecendo aí além dos restaurantes dos jardins? Sem dúvida. E especialmente nessa época que a gastronomia está tomando cada vez um volume maior nas redes sociais, nas mídias, né? E reforçando um pouco a tua questão anterior, importante que a gente reconheça e que a cidade reconheça e que o seu legislativo, os seus
legisladores reconheçam a importância de um trabalho que sempre é de bastidor, que é o do jornalista, que é o da mídia, que é de vocês da televisão. Se não fossem vocês e as várias formas dessas mídias, a gastronomia talvez não tivesse esse boom que tem hoje em dia, né? Quem ia saber? E como é que você ficou sabendo do prêmio, decidiu inscrever? Como é que rolou esse processo? Não é a primeira vez que eu participo desse prêmio. Eu já participei na edição de 2014, quando eu fiz um artigo científico pela faculdade de gastronomia que eu cursei. E eu não me lembro exatamente como, mas de alguma maneira eu fiquei sabendo dessa premiação. E eu acabei ficando em terceiro lugar na época, recebi o prêmio também. E eu sabia, né, que tinha todo ano. Então, assim que a gente começou o projeto de escrever em 2016 e ele ficou pronto, o livro, em 2017, eu já sabia que ia ser legal escrever ele na edição do ano passado. E não escrevi só ele, também escrevi uma outra reportagem que eu escrevi, que eu publiquei, e também recebeu a menção honrosa, acabou recebendo. Então, tipo, é um prêmio que eu já, dentro da área de gastronomia, que é uma área que eu já estou inserido antes mesmo de iniciar no jornalismo, ele é comum, a gente costuma saber e tudo mais. E eu espero que cada vez mais pessoas da gastronomia estejam inseridas nesse prêmio também. Não só os jornalistas, também os jornalistas e os comunicadores, mas mais gente da gastronomia, que é uma coisa que eu senti falta, assim. Paulo, ao longo do tempo, o prêmio mudou? Como é que, ao longo desses anos, as transformações foram Na verdade, acontecendo? desde que ele foi criado até hoje, mudou um pouquinho, sim. A gente teve uma ampliação de categorias. Quando ele foi criado, inicialmente a gente tinha 9 categorias onde você podia fazer suas inscrições de trabalhos. E, ao longo do tempo, foi necessário inserir a mídia eletrônica, né? As diversas formas de mídias eletrônicas, porque, quando foi criado, não existiam. Então, a informática acabou modificando um pouco esse perfil. Você tem hoje TV de internet, TV de segmentos específicos, canais de YouTube, coisa que na época que ele foi criado não existia. E o prêmio mudou muito a realidade do seu projeto, que já tinha ali um reconhecimento na quebrada, né? Você acha que expandiu? Como é que você vê isso? Ah, sim, no sentido de que é bem importante a gente trazer os nossos projetos. O Prato Firmeza, a primeira edição, é completamente independente, né? Não tem editora, não tem nada, a gente fez mesmo. Correu com tudo, desde a produção até a distribuição. E é bem importante a gente estar nesses lugares, né? São lugares que a gente costuma ver pela TV, costuma ver pela internet, acha que a gente não consegue atingir, mas quanto mais pessoas de periferia tiverem dentro desses espaços, mais diversos eles vão ser e mais justos também, né? A gente usa o guia justamente para falar como é muito importante que as bordas falem sobre as suas próprias bordas e que a gente não espere as pessoas do centro irem lá, e que a gente pode entender que também não é só no centro que estão todos esses lugares que a gente pode acessar. A gente, não importa de onde a gente veio, a gente pode e deve, na verdade, ocupar todos os espaços possíveis. Paulo, e regulamento, para se inscrever, como é que funciona todo esse processo? Bom, nós estamos com as inscrições deste ano abertas. Vão até 21 de setembro, às 18 horas, isso é uma sexta-feira. E você pode fazer a inscrição por e-mail, né, ou pode trazer o seu material presencialmente aqui na Câmara Municipal, na área de eventos, na sala 217 do anexo, aqui na Câmara Municipal. Paulo, e quais são os contatos para quem quiser se informar? Como é que faz? Bom, você pode se informar através do site da Câmara, www.câmara.sp.gov.br, através do telefone 33964667 ou eventos@câmara.sp.gov.br. Se me permite, eu vou mostrar, inclusive, o cartaz que traz as informações, os endereços eletrônicos de onde você pode buscar. Lembrando que toda a campanha publicitária desse ano é a foto vencedora da edição do ano passado. Ah, legal. Tá? E como é que são julgados esses trabalhos, Paulo? Bom, nós temos uma comissão julgadora que é composta pelos vereadores, membros da Comissão de Turismo da Câmara, mais algumas entidades como Sindiresbar, Espetures, Abreze, enfim, Sindicato de Jornalistas, Abragete, Associação dos Fotógrafos, Arfoc,
nós temos vários segmentos da sociedade na representação da comissão julgadora do prêmio. E quando acontece o prêmio? Ele será em novembro deste ano. A gente está com a data em 26 de novembro, às 19 horas. Vai ser no Salão Nobre da Câmara Municipal, no 8º andar. Só para reforçar, quem pode se inscrever? Todos os jornalistas e todos os segmentos da mídia que tratam do tema gastronomia, inclusive todos os trabalhos acadêmicos de conclusão de cursos de gastronomia e cursos de mídias eletrônicas, de jornalismo, de fotografia, de comunicação em geral. E os premiados? Quais são os prêmios? Na verdade, você tem 12 categorias onde você pode se inscrever. O vencedor de cada categoria recebe uma salva de prata da Câmara e a comissão julgadora pode entender de ter menções honrosas dentro de cada categoria. Bacana, então, muito você obrigada. tem, pelo menos, minimamente, 2, não vamos dizer vencedores, 2 destaques de cada categoria. Muito obrigada, Paulo. Guilherme, muito obrigada pela sua participação também. Por favor, deixe os contatos. Muito obrigado você. Dá para seguir todo o nosso trabalho por meio das redes sociais, @pratofirmeza, Facebook, Instagram. Inclusive, dá para acompanhar todo o lançamento do volume 2, que a gente fez agora em julho. E com certeza vamos marcar presença aí na premiação, na edição desse ano. Bacana, muito obrigada, Guilherme. Guilherme e o Paulo vão deixar a gente aqui, mas no próximo bloco tem mais Sala de Visitas falando sobre o Troféu da Gastronomia. Fica por aí. Sala de Visitas de volta, hoje falando sobre o Troféu São Paulo, Capital Mundial da Gastronomia, que é um concurso de jornalismo gastronômico da Câmara Municipal de São Paulo. E a nossa convidada nesse bloco é a Karen Kimura, vencedora do ano passado na categoria Revista, com a revista Hashtag. Eu não falei errado, é hashtag mesmo, né? Isso, junta hashi dos 2 palitos e tag do mundo digital. Bacana. Já já a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse projeto, que eu também tenho que apresentar o nosso outro convidado, que é o Wilson Luiz Pinto, representante da comissão julgadora do Troféu de Gastronomia. Wilson, super obrigada pela sua participação aqui hoje. Nayara, é um prazer estar aqui presente no Sala de Visitas, mais uma vez com vocês. E estamos aqui para orientar o público, desse programa. E estamos à disposição às suas perguntas. Bacana. Karen, vamos explicar primeiro o que é a hashtag, como é que nasceu essa ideia com esse nome super criativo? A hashtag ela é um projeto sobre gastronomia oriental. Então a gente tem esse nome do hashi, que engloba toda a culinária oriental que se come com 2 palitos, né? E a gente tem uma revista que é trimestral, mas o projeto também engloba a versão digital da revista que vai gratuitamente para download no site e alguns projetos à frente aí de eventos e um pouco mais assim. E o conteúdo da revista gira em torno de dicas do que está rolando na gastronomia oriental, é isso? Assim? Isso, a gente tenta explorar um pouco de tudo que vem junto com a gastronomia, né? Então, aspectos culturais, curiosidades, perfis de chefes, entrevistas de tantos profissionais, né, que já tem hoje na área da culinária oriental. Não só da culinária japonesa, que já é bem mais difundida, mas a culinária coreana, tailandesa também acaba entrando no nosso grupo. Bacana. O Wilson já é experiente, né, no troféu, já é a segunda vez que está participando da comissão julgadora, é isso, Wilson? Agora vai ser a segunda vez? Isso, como na comissão julgadora, sim, pela segunda vez, mas eu participei desde 1997 da criação desse programa, pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares Similares, e que o ano passado completou 20 anos de Capital Mundial da Gastronomia, São Paulo, que foi um título dado pela Câmara Municipal de São Paulo, onde todos os cônsuls dos países da culinária assinaram, reconhecendo como São Paulo sendo o portador do título de Capital Mundial da Gastronomia, pela diversidade que existe aqui na nossa cidade querida. Então, e há 2 anos atrás, agora eu estou como presidente do Sindicato de Restaurantes, então eu venho participando junto com o Paulo e os vereadores que nos ajudam, nos acompanham,
a julgar os melhores projetos, como o da Karen, que foi o ano passado. Wilson, você está por dentro, obviamente, do mercado. Qual é o diferencial desse prêmio? A gente trouxe no bloco passado uma ação que fala um pouco sobre gastronomia periférica, a da Karen, que tem essa pegada aí diferente nessa revista. Você acredita que essas ações criativas desse pessoal jovem são o diferencial desse prêmio? Sem dúvida nenhuma. Em 97, quando nós criamos esse título, pouco se falava da gastronomia de São Paulo. A gastronomia ainda era um pouco até que discriminada na cidade de São Paulo, onde eles tanto que quando foi lançado isso, muitos jornalistas, colegas, não acreditavam. Imagina, e falavam de Roma, Nova York, Paris. E Paris foi homenageada com o maior concurso, mas pela qualidade do serviço. Esse prêmio dedica-se única e exclusivamente à diversidade da culinária, como a Karen fala na sua revista, da japonesa. E como nós, em São Paulo, detém 44 nações com comidas representadas aqui na nossa cidade. Isso, quando você fala isso em Nova York, Tóquio, Paris, é um absurdo. Eles chegam a ter 25 a 30 países representados. E nós já estamos com 46 hoje, aqui em São Paulo. Então, isso São Paulo abraça todo mundo. Como no Japão, é a cidade japonesa, segunda cidade maior japonesa fora do Japão. Então, como outras que existem em outras cidades. Então, esse título foi criado a isso e a gente dá maior importância para eles, para esse título, essas novidades da Hashi e outros tantos que todo ano aparecem novos projetos, que isso divulga a gastronomia de São Paulo. Eu, como empresário do setor, fico muito feliz que tudo isso, hoje você viaja pela América do Sul inteira e pelo mundo, todos reconhecem São Paulo como a capital da gastronomia mundial, porque eles vão em restaurantes que na cidade deles, nos países deles, eles nunca teriam condições de ir. E aqui está na nossa porta. E né? Tudo está na nossa porta, no quintal da nossa casa, dessa cidade maravilhosa que é a nossa São Paulo. Karen, como é que começou a sua relação com a gastronomia? Eu sou jornalista de formação e começou enquanto eu fazia estágio, porque muitas das matérias que eu fazia para o jornal era em culinária oriental. Então, aí eu comecei a conhecer um pouco mais sobre a profissão de quem trabalha no restaurante e sobre as curiosidades culturais, né, que vem junto. Desde etiquetas, ingredientes e toda a questão da sazonalidade, que ela é muito difundida dentro da culinária oriental, né? E aí foi assim, eu fui conhecendo mais, pesquisando mais e aí fui me aprofundando no tema. E o prêmio, como é que você descobriu e decidiu inscrever o projeto de vocês? A gente descobriu sobre o prêmio por causa da divulgação do troféu. Eles estavam falando sobre como, o que era julgado. E a gente olhou a hashtag e viu que tinha tudo a ver com o prêmio. A gente resolveu tentar, a gente se inscreveu em algumas categorias e por uma felicidade nossa, ganhamos um dos prêmios, né, como revista. Deu certo. Wilson, quais são os critérios de julgamento? Tem vários critérios. Primeiro é o projeto em si, como o formato do projeto, o que ele se dispõe, né, a fazer. Então, a gente tem um cuidado de analisar se esse projeto foi feito exclusivamente da área nossa de gastronomia ou se ele é um pedacinho de uma outra revista. Então, a gente se importa muito com que a revista fale exclusivamente de gastronomia. É muito importante, isso tem um peso, um valor muito grande, né? Porque a pessoa se dirige a uma banca ou recebe em casa um produto específico de gastronomia, onde ela vai ter interesse de ler, sabendo que culturalmente ela vai aprender um pouco mais sobre a gastronomia e não só propagandas de restaurantes. Não é o caso só na revista ganhadora do ano passado, ela mostra a cultura que tem a comida a comida japonesa
né, no setor dela. Então, a pessoa, quando vai ler, se interessa por esse motivo. Então, a gente presta muita atenção no que o produto quer mostrar e o que a pessoa que vai ler, o consumidor final, vai reparar quando ela estiver lendo aquele produto. Então, isso é uma forma maior. E aí vem as apresentações, o número de pessoas que visualizam aquele produto, né? Isso conta bastante também. A disposição da pessoa se mergulhar naquele projeto e acreditar no projeto. São vários itens, onde cada um analisa um especificamente, né? Cada jurado tem a sua linha. E uma reunião final, a gente resolve dar os prêmios, primeiro lugar, segundo lugar, o troféu. É uma coisa muito bacana e muito importante que a Câmara Municipal de São Paulo comprou essa ideia já de 20 anos e hoje pode chegar a fazer um evento desse, como foi do ano passado, com quase 250 pessoas voltadas exclusivamente à gastronomia. Isso para nós é muito importante. E, Karen, quais são os planos agora do projeto? Vocês pensam em ideias futuras? Como é que vocês estão tocando aí a hashtag? Agora a gente está focando bastante no meio digital, então a gente quer criar alguns projetos especiais que entrem dentro dos nossos temas, assim. Então, anuários, já fizemos também alguns eventos convidando a Associação Internacional de Sushi, específico para chefes também, que estavam em formação. E isso é bacana porque esse evento envolve uma série de setores, de associações, e isso também é bom para o jovem que está começando no mercado, para essas associações terem contato com esses novos trabalhos, novas ideias, né? Exatamente. Eu me lembrando agora, você falou dos jovens, e nessa mesma época a gente participava muito de eventos com os jovens, e que na época a gastronomia era pouca, né? E hoje a gente visita restaurantes e vai almoçar com a esposa, com a família em restaurantes, almoço, jantas, e encontra esses profissionais, na época alunos, e eles vêm até a gente e nos reconhecem, vêm conversar com a gente. Puxa, Wilson, olha, eu segui na área por sua causa. Ou seja, isso é muito gratificante, né, para a gente dar aquela ajuda, porque na época, falasse de gastronomia, era uma briga em casa, né? Ninguém vai ser garçom, vai ser dono de restaurante, dono de boteco, né? Se falava, né? O bar era conhecido como boteco. E o boteco tinha aquele tom de, às vezes, meio chato. Então, e não é isso, a verdade não era essa. Eu nasci nisso, né? O meu pai já era dono de restaurante, bar, tinha um bar na Líber Badaró, aqui do lado, no centro da cidade, barzinho pequenininho, bar e lanches Bogotá. E eu com 2 aninhos já ia lá, meu pai me levava com o cestinho, ou seja, isso está no meu sangue. Mas para quem não tinha isso e gostava e queria, então eles aprenderam. E hoje a gente vai nos restaurantes, eles são os proprietários já de restaurantes. Bacana. E falam, puxa Wilson, se não fosse você, eu não teria seguido na carreira. Muito obrigada, viu, Wilson, pela sua participação. Infelizmente a gente está ficando sem tempo. Queria pedir para você deixar os contatos do prêmio, por favor. Claro, sem dúvida. É super fácil, só a pessoa entrar em contato no site da Câmara Municipal aqui de São Paulo, ver as regras, se inscrever, ter cuidado, estudar direitinho o seu projeto e trazer para a gente, quem sabe o próximo campeão está aqui, ao lado da Karen. Aí, muito obrigada, Karen, pela sua participação. Por favor, deixe os contatos do pessoal da hashtag também. Tá, para encontrar o nosso conteúdo da hashtag é só entrar no site www.hashtag.com.br e a gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É só procurar a gente lá no @hashtag. É isso aí, muito obrigada. E obrigada, Clara, você que acompanhou mais um debate aqui no Sala de Visitas. Eu te espero no próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.